Bom, vocês me pediram e eu também tô muito afim de ver pra entender o jogo. A história de Band and the Ink Machine, do canal do Corey. Eu reagi ao rap da Alice Angel, se eu não me engano, e ao rap do Band, que foi do Aparelho da Batata e do Iron Master. Aí eu não entendi nada, eu comecei a pegar alguma coisinha ou outra, mas fiquei perdido. E resolvi trazer o react da história pra me entender melhor, pra mim, sabe, conseguir conversar com vocês melhor sobre o game e tudo mais. Já vão deixando o like e se inscrevendo no canal, porque todo dia tem vídeo aqui, 3 vídeos por dia, se não dá são 2, mas sempre tem vídeo aqui no canal, tranquilo, gente? Então, let's go! A música que o Papyrus fez desse jogo aqui ficou muito foda, velho. Vambora. Curioso. Oi pessoas! Como é que Ó o Corey aí, tô viciado nos vídeos desse cara. Tô aqui hoje para Cara é contar a história de Band and the Ink Machine. Eu sei, por mais que a gente já tenha feito um monte de vídeo na época do Band, né, na época que tava, né, os capítulos, aquela coisa louca, a gente tava acompanhando a história, eu nunca trouxe um vídeo contando a história completa. Vocês acreditam? É sério, olha aí pessoas, que beleza. eu nunca trouxe um vídeo completo, né, falando com todos os detalhes, com tudo que aconteceu, que a gente descobriu até o capítulo 5. Então, pessoas, isso aqui vai servir de um resumo, praticamente, de tudo que rolou em Band and Ink Machine. Depois vai ter os livros. Não vou garantir que vai ser agora, mas vai demorar um pouquinho mais. Tem livro também? Também o Nossa. resumo dos livros. E pra gente... É igual o FNAF, então, né? Tem uma história toda por trás, tem livro. Dark Revival. Pra quem não manja, vai ter aí uma sequência de Band and Dark Revival. Talvez eu traga até um vídeo do Boris, né, que é aquele Survivor do Boris, contando as coisas que tem nele, né. Meio que não tem uma história, é mais um jogo tipo, ah, você vai sobrevivendo aí dentro do estúdio lá mesmo, e é o Boris e vai só explicando alguns pontos aqui. Qualquer coisa até junto com um dos livros, que aí a gente explica melhor e tal. Só acontece o seguinte, o Boris, né, ele tem esses pontos, né, que vai complementar Band and Ink Machine, mas talvez junte os dois no livro, melhor dizendo. Mas a verdade é que Band and Ink Machine, eu nunca trouxe a história, eu vou resumir ela aqui pra vocês, né? Explicar o que aconteceu e falar toda a treta pra gente ficar pronto pro próximo jogo. Vamos lá, pessoas! Antes de mais nada, né, sem mais enrolações, vamos já pedir pra vocês, já quero deixar aqui, peço pra vocês o gostei. Like, inscrição. É muito importante, pessoas. Você sabe deixar o gostei, se inscrever, ativar o sino, que isso ajuda bastante a gente a continuar a fazer mais vídeos aqui. Sim, gente, eu vou fazer isso no meu canal também. Entrega os nossos vídeos pra mais pessoas. Então, pessoas, já deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Vamos lá, povo! Vamos falar então da história de Band and Ink Machine e tudo que tá rolando nesse estúdio muito doido do João Drille. Bom, antes de começar o jogo, antes da gente ir realmente pros e-mails do jogo, a gente tem que explicar algumas coisinhas básicas. Band era um desenho muito famoso na década de 30, né? Mais ou menos 1929, 1928, onde surgiu o começo da época de ouro da animação. Eu já trouxe isso em alguns vídeos, mas só explicando é baseado que no Band é desenho. dessa época, da década de 30. E nessa década de 30 teve um estúdio que é o Joey Drille Studios, onde ali dentro começou a criação do Band. E quem criou o Band mesmo é o Harry. Harry, que é o protagonista do jogo. Harry, também é o nome do cara lá do Five Nights. Sofrer, né? apanhar e fazer um monte de coisa no estúdio atacado do João Drille. Mas a gente vai chegar... Atacado, Quem claro, criou tem que o ser Band atacado. foi o Harry e o Harry junto, o Harry Stein, na verdade, o nome dele. E quem era o chefe? Quem organizava, administrava e fazia as coisas era um homem chamado Joey Drille. Não se sabe se mudou o estúdio para Joey Drille, ou Joey Drille era um cara que tinha dinheiro e acabou apoiando a ideia do Henry de fazer os personagens, né, no universo do Band, por aí vai, aquela coisinha linda e maravilhosa. Só aconteceu o seguinte, no meio dessa produção, no meio dessa, né, do negócio do Band, o Henry talvez ele deve ter visto uma outra oportunidade, ou ele talvez fez família e foi para algum outro lugar, não se sabe dizer direito, mas ele saiu do estúdio, bem no começo da produção do Band. Ele criou o Band, criou alguns personagens e vazou do estúdio. O Henry, ele tem um áudio falando que um dos motivos dele ter saído do estúdio é porque ele acabou sendo, vamos por assim, o Joey era um cara de muitas ideias, mas era só ideias, e ele deixava todo mundo pra executar e ele não fazia nada diante do estúdio. Ele o só Joey tinha uma deixava ideia pra galera muito doida fazer na cabeça de fazer os desenhos e tudo mais, e fazer eles expandirem, mas ele tava dependendo muito mais do trabalho dos seus funcionários do que ele mesmo fazer alguma coisa. O Joey, ele tentou talvez ganhar um monte de dinheiro ou talvez lucrar em cima das pessoas. Ô, velho, mas se o cara pagava bem, o Henry, então, ele decide, se o cara financiava talvez, essa tudo, briga que ele teve com o Joey sair do o estúdio. cara administra Isso só, é tá revelado ligado? no Deixa outras capítulo pessoas 3 trabalhar do pra Band. ele.
Por isso que é meio difícil de eu contar, ó, capítulo 1, 2, 3, porque ele é meio que igual ao FNAF, de certa forma, onde o FNAF 1, 2 e 3, 4 e tal, tem pontos aqui e ali que vão explicar, então é melhor eu explicar nessa sequência pra você. Eu acho que fica mais claro. O que acontece? O Joe, então, visto que seu melhor animador saiu fora, ele acabou contratando outros animadores, acabou contratando novas pessoas pro estúdio, né, pra tentar suprir esse negócio e acabou chamando outros funcionários. Que aí apareceu o Sammy Lawrence, apareceu a Suzy Campbell, apareceu o Alison Pendle, o Thomas Connor e outros caras. Porque, mas isso eu vou explicar um pouquinho melhor. A Alice Angel, ela acabou sendo um contraponto desse negócio do Band, né? Alice Talvez sendo a Angel, parte boa e por aí vai. E o universo começou a expandir com a criação da Alice Angel, melhor dizendo. E o Boris, ele já tava desde o começo, tipo, era o Band, depois veio o Boris, depois a Alice Angel, aí veio a gangue do açougueiro e veio outros bonecos, né, outros personagens desse mundo do Bendão. Só que aí, o Joey, ele não tava contente só em fazer os desenhos. Os desenhos estavam indo de vento em popa, estavam crescendo bem, mas ele acabou querendo expandir muito. Ele acabou querendo fazer um negócio muito gigante, muito maior que ele poderia imaginar. E ele já tava, né, começando a expandir o Band para fazer bonequinhos. Isso foi a primeira expansão real da empresa, que é o capítulo 3, que tem o Shaw Flynn, que ele é o, vamos por assim, o diretor dos brinquedos, né? Ele toma conta do estúdio. Mas aí depois a grande expansão veio com o Bertram Piedmont, que ia montar um parque de diversões do Band. E aí foi aonde muito provavelmente foi longe a ideia. Merda dentro do estúdio. Tem um rapaz, eu não vou lembrar o nome, uma coisa eu vou pôr a legenda aqui, mas ele é dublado pelo DA Games. Ele era o cara que é responsável pelo, vamos pôr assim, pelas finanças do estúdio, e as finanças do estúdio não estavam indo boa. E o Joey Drill querendo fazer parque, querendo fazer as coisas. Só que aí, isso já talvez já era na década merda, de 40. Velho? Tinha Monster, tava querendo expandir. Não vingou mais. O desenho já não era mais tão popular. E a Alice Angel, que eles estavam apostando como uma grande, né, grande revelação. A Alice Angel é um desenho. Não era mais grande coisa. As pessoas achavam ela irritante, as pessoas achavam ela um saco e acabou, né, fazendo um monte de bonequinho dela e tendo um enorme prejuízo. Aí as pessoas pararam de assistir o desenho, não estavam comprando mais boneco e também, né, o próprio parque que ele estava construindo, né, a tal da Bandland, acabou falindo. Deu também. Tudo errado. Porque, né, como saiu a alma, né, que seria o Henry, né, por trás da animação, e o Joey querendo fazer umas coisas megalomaníacas, absurda, ele, né, acabou gastando mais do que devia. E a empresa começou a falir. Nesse meio tempo, ele tentou fazer alguma recuperação, tentou fazer, sabe, como posso explicar? Ele tentou fazer algum outro approach, né, alguma outra estratégia, melhor dizendo, para recuperar o Band, para recuperar, né, toda o auge do Band, por aí vai. Ele tentou, então, criar a máquina de tinta, que a máquina de tinta teria, né, essa habilidade de transformar as coisas de desenhos em vida real. E é aí que começa o terror do game, né? O Joey, ele acabou chamando o Thomas Connor e os caras da Gent. Os caras da Gent basicamente fizeram toda a instalação da máquina de tinta e toda a tubulação, né, por volta do estúdio. Foi o resto de dinheiro que o Joey acabou usando. Tanto que no Boris and the Dark Survival, lá, o Boris lá que você sobrevive, tem um brasileiro, ou melhor dizendo, um cara, na verdade, que foi pro Brasil pra, né, tipo, talvez seria um outro investidor do negócio do Band e o cara vazou fora pro Brasil, né, e o Joey até fica pedindo dinheiro emprestado pra ele. Aí é um ponto. Mas esse cara talvez não deve ter dado dinheiro pro Joey e o Joey acabou investindo nessa loucura de tentar fazer os desenhos virarem algo de verdade. E aí ele acabou conseguindo fazer isso, acabou que os desenhos realmente acabaram virando coisas de verdade, mas não foi o suficiente e a empresa mas como é que foi? Entrou na parte do terror. O que acontece? Ele criou aí nós desenhos de verdade. Já chegando mais pra perto dos eventos realmente do jogo, né, que ele vai contar. Porque, na verdade, o jogo inteiro tá sendo contado pelo ponto de vista de Joey Drill. O Joey Drill, ele é o cara que a gente tá entrando na cabeça dele e vendo todas as coisas que aconteceram no estúdio pelo ponto de vista do Joey. Então o Joey, ele vai, vamos por assim, tem a teoria de que talvez o Henry, ele morreu dentro do estúdio ou algo assim, mas não tem nada com. Mas não é o Henry que a gente controla no jogo, não? Morreu lá dentro, pode ter sido outro animador, não se sabe se é um Henry, mas pegando o que tá no jogo, o Joey, ele tá contando essa história pro amigo dele, que é o Henry. E aí o Henry, ele vai visitar o estúdio
é como se ele estivesse vendo a história do que aconteceu pro estúdio ter quebrado. Então, tudo que eu contei pra vocês é o que aconteceu, e aí depois foram as consequências da falência do estúdio. Quando o Henry entra, ele descobre a máquina de tinta, ele ativa a máquina de tinta, que era o que dava, né, essa habilidade dos desenhos ganharem vida, dos desenhos começarem a existir de verdade. E aí começa a dar merda, né? O Henry, ele vai visitando essa história, ele vai entrando nesse mundo, ele descobre outras coisas que aconteceram. O Boris talvez pode ser algum outro funcionário antigo, pode ser alguma outra coisa. E o Bendy, ele virou um bicho enorme, demoníaco, atacado, pelo menos no ponto de vista do Joey, porque o Bendy vira aquilo ali? Consumiu o Joey Drill. Ele tentou fazer o Bendy ser um sucesso e o Bendy acabou virando um monstro na vida dele, como se fosse um bicho tentando devorar o Joey Drill, tentando devorar as pessoas. Tudo que ele bota a culpa é no Bendy, como se ele tivesse investido todas as suas fichas no Bendy, mas não que ele, né, como se ele não fosse o errado da história e tal, né? Pois, na verdade, entre grande e enorme paralelo, a representação do Bendy é o próprio Joey Drill sendo ruim. E o Joey Drill coloca a culpa no Bendy, como se o Bendy tivesse feito as merdas. Não como se o Bendy tivesse feito aquilo de verdade, mas como se toda a falência, todas as merdas, ele tentou fazer com que o Bendy fosse tão de verdade, que aí, não, a culpa é toda desse bicho aí que eu tentei investir minha vida. Ué? Mas não é dessa atitude. Não, e o culpado não é a atitude do maluco, não. O culpado é do desenho que o cara criou. E aí aconteceu alguns problemas com os funcionários. Tipo, o Boris pode ter sido um funcionário que acabou morrendo realmente dentro do estúdio. E aí tem outros funcionários, tipo o Wally Franks, que ele limpava o estúdio inteiro, ele não aguentava mais limpar e ele acabou vazando do estúdio. E aí tem outros funcionários que nem o Thomas, ele também conseguiu sobreviver no estúdio, ele fez todo o negócio da máquina de tinta, ele não entendia mais a cabeça do Joey e vazou. Aí, nesse meio tempo também, tem um cara muito importante que se chama Sammy Lawrence. Sammy Lawrence é o cara que deu a vida pra fazer o Bendy dar muito certo. Ele fazia os desenhos, ele fazia, né, a música. Mas não era o Henry? E aí ele colocou tudo que ele sabia pros desenhos darem certo. Então, quando o Bendy deu errado, ele tava tentando, talvez, pegar os direitos do Bendy pra ele, já que ele foi um dos primeiros grandes funcionários da empresa também, talvez ao lado do Henry. Tanto que ao lado do Henry. O Sammy Lawrence reconhece quem é o Henry. Quando o Henry tá preso, o Joey tá contando do Sammy, o Henry já sabia quem era o Sammy. E é por isso que, por exemplo, a Allison não sabe quem que é o Henry, porque o Henry já não tava mais na empresa, né? Já contando um pouco mais pra frente. Tanto que a própria Suzy Campbell, ela não sabe quem que é o Henry direito. Ela fala que é só um garoto errante e ela nem imagina quem que é. Porque a Alice Angel nasceu depois que o Henry foi embora. Ah, entendi. Então, toda a loucura que aconteceu, por exemplo, com o Sammy Lawrence, é tipo como se o Henry tivesse perguntado: mas o que aconteceu com o Sammy? E o Sammy, ele continua trabalhando lá? Aí o Joey tá explicando: ele quis pegar o Bendy pra ele, é como se ele falasse que o Bendy era dele. Por isso que surge essa loucura, essa fixação do Sammy Lawrence pro Bendy. Tanto que é por isso que no capítulo 5, o Sammy, ele fala: você tirou tudo de mim, você tirou as coisas de mim. Que é já, tipo, o Bendy, quando a empresa faliu de vez e quando o desenho parou de fazer sucesso. É como se o Sammy tivesse, tipo assim, eu quero um negócio pra mim, eu devotei minha vida pra ele. Por isso que esse negócio de devoção que ele tem. E aí, não, mas eu me entreguei e tal, e aí... É mó egoísta, tipo, né, velho? O Sammy, né, tanto que não tem nem o rosto dele, tipo, ele foi um funcionário meio louco e acabou deixando por isso mesmo. E aí, no capítulo 3, a gente vai ver a história da Suzy Campbell, que foi uma outra funcionária, uma dubladora, que acabou tendo uma enorme notoriedade no começo como uma funcionária, né? Mas só que a Alice Angel era uma porcaria, pelo menos no universo de Bendy Ink Machine. E aí ela cobrava o Joey Drill, cobrava ele das coisas, cobrava, né, pros desenhos darem certo, e cobrava até salário, né? O Joey Drill não tava pagando mais ninguém. E aí o Joey decidiu cortar a Alice Angel. E quando o Joey Drill cortou, aí a Suzy Campbell ficou louca. Na verdade, não era cortar. Mas a Alice Angel não deu certo, pô. O Joey queria cortar a Suzy, porque a Suzy era uma dubladora péssima. E aí acabou contratando a Allison. Que aí a Allison que começou a fazer a nova voz para tentar dar um certo novo vigor. Mas já era tarde demais, a empresa já tinha se perdido, né? Já estava praticamente falida. E aí a Suzy, ela tentou brigar com o Joey, tentou recuperar as coisas do Joey, tanto que é a maior parte do jogo, é o capítulo 3 e 4, é praticamente a treta da Suzy Campbell. Ela abusando de outros funcionários, pegando as coisas dentro do estúdio e acabou, né, fazendo muita coisa ruim lá dentro. Então, quando o Joey... Caraca, como assim?
Tipo, É ela tipo, pegou o jogo Boris. é uma representatividade do que acontece fora do jogo. É tipo, problemas que aconteceu na empresa representados dentro do jogo. É isso que eu entendi. Transformou ele em uma coisa, é como se a Suzy começasse a pegar os funcionários, a falar com eles e fazer com que eles se voltassem contra o Joey. E aí pode ser que tivesse realmente uma briga enorme dos funcionários contra o próprio Joey Drill. E aí o império dele foi acabando, tanto que o capítulo 5 é só pra, tipo, é o Henry perguntando como é que acabou o negócio. E acabou da pior maneira possível. O bicho foi completamente destruído, né? Tudo que aconteceu do Bend foi perdido, foi, né, espalhado pra tudo que é canto. E aí a empresa acabou fechando. Então, tudo que aconteceu é do ponto de vista do Joey, como se a empresa tivesse falido e tudo tivesse sido a culpa do Bend. Tipo, eu devolvi minha vida a esse bicho só ferrou a minha vida. E quem criou o bicho foi o Henry, mas era só um desenho bonitinho lá e tal, e no começo tava indo muito bem, mas era tudo culpa do Joey Drill. Bom, pessoas, espero que vocês tenham entendido. Claro que tem outros pontos, né, nos livros, tem outros pontos no Boris and the Dark Survival que explica isso melhor, que explica como é que foram essas coisas acontecendo. Bom, se vocês quiserem, eu vou trazer, na verdade, se vocês quiserem não, muita gente me cobra, eu vou trazer o resumo dos livros, vocês podem Tá, ficar pera. tranquilos. Cara, a única coisa que eu peguei foi a história da empresa, tá ligado? Ele não falou, sabe, explicando a Alice Angel ali, por exemplo. Ele falou que ela foi um desenho meio falido, que aí trocou dubladora e tal. Mas aí no rap do Iron Master tem 500 milhões de informações, tá ligado? Então, ele explicou a parte externa do jogo, sabe? É tipo, sei lá explicar. Ele falou da empresa, ele não falou exatamente o que acontece dentro do jogo. Eu posso estar falando merda aí, que eu não entendi muito bem não. Mas se puderem me explicar alguma coisa nos comentários aí, que me dá alguma luz, se puderem me indicar algum outro vídeo, tá bom? Eu vou assistir pra entender melhor. Deixa o like, se inscrevam, tamo junto, valeu, falou, fui.